Quem diria que se você demitisse na sua empresa um grupo de RH que é majoritariamente femini, que tem aquela agenda woke, aquela famosa lacração inseridas na sua empresa, com a demissão delas magicamente, olha só, os problemas que tinham desapareceram. E ainda você notou que quando elas estavam naqueles cargos, surgiam problemas que simplesmente nem existiam. E depois que aconteceu a demissão em massa, você viu que os problemas desapareceram. E todo mundo já notou que o mundo corporativo é cada vez mais enviesado em pautas, em narrativas, em ideologias, que outrora as empresas tinham um objetivo simples, dar lucro, só isso. Você entrava na empresa, trabalhava, resolvia problemas, gerava resultado e crescia e acabou. Só que de alguns anos pra cá, com essa narrativa woke, com essa lacrate toda, parece que as empresas começaram a entrar numa realidade paralela. E aí começou toda aquela narrativa toda. E o trabalho mesmo fica parado, travado e sufocado. E em muitos setores, como a educação, a comunicação, houve uma concentração muito específica de um determinado perfil ideológico em cargos de RH, de diversidade e de comunicação interna. E não é especulação minha, é um padrão documentado por várias pesquisas, e eu vou mostrar um vídeo para vocês de um CEO da Bolt que disse exatamente o que eu falei no começo do vídeo. Ele tinha um departamento de RH com uma agenda mais progressista, woke, e ele via que estava dando muito problema, surgiam problemas que simplesmente não existiam. E depois que ele demitiu, praticamente, magicamente, os problemas foram resolvidos. E aí eu te pergunto, será que agora a lacração femi está com os dias contados no mundo corporativo? Que decisão polêmica que esse CEO tomou, mas que funcionou. Ele é o Ryan Breslow, CEO da Bolt, uma fintech de pagamentos. Ele demitiu todos os colaboradores do setor de RH, do setor de recursos humanos. E o motivo pegou todo mundo de surpresa. Ele falou o seguinte: o departamento de RH criava problemas que não existiam. E quais eram esses problemas? Postavam trends de TikTok, de Instagram, fazendo dancinha pra cultura woke, criando e fazendo posts sobre cultura woke, sobre feminismo, gêneros neutro, não binário. Então, a empresa que em 2022 chegou a ter um valuation de 11 bilhões de dólares, em 2024 caiu para 300 milhões de dólares. Tudo isso porque os clientes passaram a enxergar a empresa como uma empresa woke. E então, o Ryan voltou ao cargo de CEO em 2025 e começou a fazer grandes mudanças. A primeira delas foi dispensar todo o departamento de RH que estava criando problemas que não existiam. Demitiu basicamente todo o C-level da companhia. E para substituir o departamento de RH que ele eliminou, ele criou um outro departamento chamado People Office, que significa basicamente operação de pessoal. Depois de todas essas decisões polêmicas que ele tomou, a empresa começou a crescer novamente. Voltou a ter tração no mercado e está se recuperando. Segundo o Ryan, em 2026, a empresa está muito mais eficiente e parou de criar problemas desnecessários. Mas antes de eu dar minha opinião sobre tudo isso, não se esqueça do seu like, que é muito importante, de comentar aqui no vídeo uma coisa aleatória ou qualquer coisa assim do tipo, que ajuda muito para engajar o vídeo. E se vocês fizerem isso, eu vou curtir seus comentários. E no final do vídeo eu tenho um recado importante para você. Se você quer mudar de vida, quer sair da CLT um pouco, quer ter mais liberdade financeira e conseguir trabalhar na sua casa, no seu conforto e até chegar a faturar 5 mil reais por mês. No final a gente conversa sobre isso. Olha, veja bem se você não se identifica com isso. A maioria das empresas hoje, não totalizando, mas uma grande parte significativa, que meio que adotou essa agenda woke, essa agenda lacrate, que muitos gostam de falar, parece que você entrou numa série da Netflix, né? Todo mundo tá atuando, todo mundo medindo palavra, todo mundo performando virtude, todo mundo tentando parecer uma pessoa mais consciente da sala. Mas a questão da produtividade, que é isso que a empresa quer, a questão do lucro, resultado e eficiência, tudo isso é colocado em segunda prateleira. E o mais louco é que isso começou principalmente em setores ligados à cultura corporativa, principalmente o RH. E de novo, não é problema ter mulher no RH, não é esse o ponto do vídeo. O problema é quando esse setor começa a absorver ideologias de mais e realidade de menos. Aí a empresa entra naquele colapso, tanto psicológico quanto monetário, porque tudo vira emoção, tudo vira percepção, tudo vira uma narrativa. E empresa não vive de narrativa, não vive de agenda woke. Empresa vive de entrega de lucro e de resultado. O problema não é a inclusão, não é a diversidade. O problema é transformar empresas num tribunal moral permanente. O que acontece em muitas empresas, pelo que eu vi em relatos de pessoas que já trabalhavam ou trabalham dentro de certas empresas, que eu não vou falar o nome, lógico, né? Principalmente a questão do RH, passou a operar com um conjunto de valores muito específico, que podemos chamar de progressismo corporativo, e foi aplicado esse conjunto de valores de uma forma mais ou menos unilateral. Treinamentos obrigatórios com conteúdos que muitos funcionários achavam irrelevante ou até ofensivo, principalmente, veja bem, quando você é um homem. Que eu reparei muito e notei nas falas de muitas pessoas, em opiniões, é que se você é um homem e está dentro de uma empresa que
praticamente o seu RH, as pessoas que estão acima de você têm uma questão ideológica mais enviesada, um progressismo, aquela cultura, aquela agenda woke, cara, você vai ser meio que perseguido, sabe? Porque entra naquela questão, né, de, por exemplo, promoção que prioriza critérios de identidade sobre performance. Olha, veja bem, se você já trabalhou em empresas assim, quando você é um homem que se destaca, que você não tem aquela questão do network, que você não quer entrar nessa pauta toda, nessa discussão, só quer fazer seu trabalho e ir embora, né? O importante é você trabalhar, ter sua eficiência e entregar o resultado, certo? Mas quando acontece essa inserção no mundo corporativo, no RH, de pautas ideológicas, de muitas mulheres femi gerindo pessoas, acontece isso que eu falei, que acabam priorizando critérios de identidade sobre performance, políticas de inclusão, entre aspas, né, que na prática acabam excluindo grupos, especialmente homens, e muitas vezes homens mais velhos, mais conservadores, héteros, né, ou simplesmente menos conectados com aquela linguagem específica. E quando a empresa parte dessa premissa do progressismo, de pautas ideológicas entrando no seu mundo corporativo, é fato que é raiz, muitas vezes, de problemas que estão acontecendo ou que simplesmente começaram a surgir do nada, assim, não existiam, é porque o RH, que deveria ser um lugar de profissionalismo, acabou virando um problema. E a resposta todo mundo já sabe ou simplesmente não quer aceitar. É por conta da agenda woke, a cultura da lacração, da lacrate, regada do femi, extremista, e com todo respeito às mulheres que são do RH, que são competentes, são mães de família, guerreiras de plantão. O problema que as empresas estão começando a enxergar é essa agenda toda, é essas ideologias que estão sendo implantadas que lá fora estão sendo inseridas dentro do mundo corporativo. E quando essa turma assume cargos de autoridade no RH, a coisa começa a ficar complicada, como um exemplo que eu mostrei no vídeo para vocês do CEO da Bolt, que ele tinha contratado um grupo específico de pessoas, de mulheres, e começou a enxergar que estavam surgindo problemas que simplesmente não existiam, a eficiência estava caindo, o lucro estava caindo, e depois, quando ele demitiu elas, tudo começou a se resolver, tudo começou a colocar os pingos nos is. Então, por isso que não é só apenas uma opinião pessoal de muitas pessoas, mas sim que até os caras, né, os CEOs das empresas estão enxergando isso. Que antes, se você não contratasse uma agenda, pessoas e grupos e tal, você já era considerado alguém preconceituoso. Só que hoje, a empresa não vive de discurso, vive de lucro, vive de resultado. E quando esse grupo começa a assumir cargos de autoridades no RH em específico, não tem meritocracia, não tem eficiência. O que rola muitas vezes, de relatos de homens ainda, é uma vingança histórica disfarçada de política de inclusão. Se você reparar bem, o RH ou que cria cotas que excluem os homens de uma forma inversa, gerando um sexismo e até aquela questão da missandria, e vira meio que uma caça a bruxas. Todo mundo já viu isso acontecer, só que ninguém entra em discussão, porque é enviesado nessa pauta política, nessa pauta ideológica. E quando você é homem, como você fica nessa história toda? O homem que construiu a empresa, que suou na camisa, que resolveu os pepinos, ele vira automaticamente o vilão. As políticas de RH, dessa agenda toda, não olha mais para o currículo, olha para o gênero. Eu até vi um caso recente, montando esse roteiro, de uma empresa onde o CEO disse que quer ser o primeiro sem RH, entre aspas, porque o departamento atual não produz nada. E só serve para policiar a fala das pessoas e impor regras woke que destroem a criatividade. E isso gera um clima de terror. O profissional, principalmente o homem, que é colocado sempre nessa pauta, fica com medo de dar opinião, cara, de discordar, de lidar com firmeza, e ele é silenciado, ele é censurado. E adivinha o que acontece com a empresa? Como estava acontecendo com a Bolt, desse CEO que eu mostrei no vídeo. Ela quebra, ela começa a dar menos lucros, ela começa a perder eficiência, começa a surgir problemas onde que nem existiam, porque ninguém aguenta um ambiente onde você anda pisando em ovos 24 horas por dia. Sabe? É que nem eu citei para vocês anteriormente. A empresa não liga para funcionário, para discurso e tal, ela importa com o lucro. A empresa muitas vezes não se importa com o discurso, com pessoas. Tudo é uma questão de momento, sabe? Quando começou a surgir esse boom dessa agenda woke, as empresas começaram a contratar pessoas, começaram a ser mais inclusivas e tal. Só que depois de um tempo elas começaram a enxergar que essa pauta toda ideológica e tal tem lucro para a empresa. É só uma questão de tempo, de momento. Hoje está acontecendo essa demissão em massa, que tem mais um viés woke, lacrate e tal. Só que amanhã ou depois pode acontecer o inverso, pode ter uma contratação em massa e tal, porque tudo é uma questão de tempo. Mas uma verdade que eles não podem negar é que a
empresa quer lucro, né? Quer eficiência, quer resultado. E quando pautas ideológicas não estão mais, entre aspas, na cartilha da empresa, começa a ter esse resultado, essa demissão em massa. E aqui no Brasil o termo é lacração, né? Essa agenda woke. E o resultado é o mesmo, cara. E o melhor exemplo que eu posso mostrar para vocês foi a Kátia Porto, que era vice-presidente do RH da Vale. Poucos meses atrás, essa executiva deu uma declaração polêmica, né? Ela disse abertamente que, entre aspas, a cultura woke está perdendo espaço nas empresas. E ela cravou que o tal do DEI, né, diversidade, equidade e inclusão, está sendo substituído por um movimento baseado em mérito, excelência e inteligência, o famoso MEI. E o que aconteceu com ela? 7 meses depois, ela foi demitida da Vale. Exatamente. Você fala a verdade, você aponta que a ideologia não traz resultados, e você é demitida. Isso prova também um ponto, principalmente aqui no Brasil. O sistema woke dentro das empresas é muitas vezes uma seita. Eles expulsam quem pensa diferente, quem preza pelo resultado. O foco não é fazer a empresa crescer, o foco é doutrinar. Só que nem eu ressalto de novo. Quando as empresas começam a notar que essas pautas estão perdendo espaços, os resultados, a eficiência, os lucros estão caindo, acontece essa demissão em massa, acontece um novo despertar. Primeiro, porque os resultados falam mais altos. A Bolt, do vídeo que eu mostrei lá no começo, tá aí vivíssima mostrando que sem problemas inventados pela RH, a empresa anda. E o segundo ponto é porque o mito da inclusividade muitas vezes não tá mais surgindo tanto efeito assim. As pessoas estão cansadas de ver o woke em tudo, né? E até onde que ela trabalha, nas empresas, no mundo corporativo, agindo com hostilidade e exageros que enfraquece o combate às desigualdades que eles mesmos pregam. No fim, quem é excluído é o funcionário que só quer chegar, bater a meta e ir para casa, porque ele não está aderindo a essa falta ideológica. E o terceiro, o último ponto, né, porque a fatura está chegando. Os gestores estão percebendo que essa concentração de poder nas mãos de radicais gera conflito hierárquico, afasta talentos e principalmente destrói a cultura da responsabilidade. O que a Bolt fez, o que a Meta também já fez, o que as empresas estão fazendo, não é retrocesso, é a correção de uma rota. É um mercado que é implacável, forçando as organizações a voltarem ao foco. Quem produz mais, cresce mais. Simples assim. Mas então eu quero saber de você. Você acha que essa lacração, que essa cultura woke é passageira ou é só uma questão de momento? Deixa aqui nos comentários. E também, se você gosta do meu conteúdo que eu sempre trago aqui pra vocês, que é totalmente de graça, não te custa nada, porém tem algumas formas que sim, você pode me dar um gás a mais, a me manter nessa plataforma, a me ajudar financeiramente, que tá aqui na descrição, um apoia-se que você pode contribuir mensalmente. Aqui no YouTube tem a opção de você deixar um valeu demais, que vocês podem deixar junto com um tema de vídeo, uma sugestão de um assunto que vocês queiram que dê minha opinião, e eu vou dar mais prioridade se vocês colocarem junto com o valeu demais. E da forma grátis, que todo mundo já sabe, é deixando um like, comentando, hypando se você está no seu celular e se inscrevendo no canal. Ah, e aquele recado que eu queria falar pra vocês é porque você ainda não conquistou sua liberdade financeira e geográfica. Você trabalha pra caramba, o salário não valoriza e a liberdade financeira parece cada vez mais longe. Te falaram que pra ganhar dinheiro na internet você precisa ser gênio da tecnologia ou já ser famoso, que é uma mentira. Por isso você precisa conhecer o curso Profissão Designer Canva do 0 ao 5K. Tá aí pra você ser a prova viva de que dá pra ganhar dinheiro pela internet com uma profissão que cada vez mais está ganhando muito bem. E esse curso é uma parceria com a Lai do canal Meu Notório Mundo, que ela tem uma ampla experiência com design e já trabalha com isso há muito tempo, e o Felipe do canal Espectro Racional. O passo a passo mais completo do Brasil para você sair do zero e criar uma renda de até R$ 5.000 por mês usando o Canva gratuito. Não é aquele curso de apertar o botão e pronto. É um método de negócio completo. Você vai aprender a vender, precificar, captar cliente e construir sua liberdade financeira e geográfica. E o melhor ainda, ele é vitalício. Independentemente do conteúdo que eles postarem lá, você vai ter acesso a ele normalmente. Então, galera, por que você ainda não escolheu um propósito para esse ano? Ter uma renda muito boa e o melhor ainda, trabalhar em casa no seu conforto. Se você se interessou, chega de enrolação e clique no link fixado que está aqui na descrição para você ir direto. Não perca essa oportunidade, a oportunidade não espera e não deixa para depois.